Está tramitando aqui na Câmara um projeto de lei que cria um programa de renegociação de dívidas de microempreendedores individuais, os MEIs e das micro e pequenas empresas nos moldes do Desenrola Brasil, que é um programa voltado para a renegociação de dívidas de pessoas físicas. O novo programa se destina a renegociar as dívidas financeiras de até R$ 150 mil contratadas junto ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo o deputado Zé Neto, do PT da Bahia, que foi o autor de um requerimento já aprovado para que esse projeto tramite em regime de urgência, que é quando o projeto pode ser analisado diretamente pelo plenário da Casa, sem passar pelas comissões. Eu sou o Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. E o senhor poderia começar nos falando aí dos benefícios que esse projeto vai trazer aí para os MEIs e para as micro e pequenas empresas. Prazer é todo meu, estamos vivendo um momento muito importante, saudar o público. E esse momento importante de aprovação da reforma tributária, de preparação do Brasil para um grande salto de inovação, de modernização e, acima de tudo, de olhar para o futuro acreditando mais nele. E como o Desenrola deu muito certo para pessoas físicas, agora estamos trabalhando para que o Desenrola possa atender pequenos e microempreendedores. E isso tem dado uma repercussão extraordinariamente positiva, tanto para o governo como também para o Congresso, que abraçou essa causa. Para você ter noção, são 6,59 milhões de empresas no Brasil e 5,82 milhões são pequenas e microempresas, são responsáveis aí por grande parte da geração de emprego e renda no Brasil, mais de 70%. E, óbvio, nesse momento estão muito endividadas, porque ainda tem um grande rescaldo do processo que vivemos aí há pouco tempo, de uma pandemia que gerou gravíssimos problemas para a economia do país. Então a gente está trabalhando até para limpar a área, porque com a regulamentação da reforma tributária, não tenham dúvidas, nós vamos ficar com um país muito mais modernizado, muito mais preparado para seguir em frente e dar crédito, melhorar essas condições para que as pequenas e microempresas tenham financeiramente como avançar, é fundamental para que a nossa economia possa, de fato, gerar os resultados positivos com a nova geração de emprego e renda e a manutenção das pequenas e microempresas. Deputado, esse programa é voltado principalmente para quitar dívidas, né, que essas empresas adquiriram. Tem uma taxa aí interessante que está sendo ofertada, 1,4% ao mês, 60 meses para pagar. Onde é que o microempreendedor deve buscar esse empréstimo? Todos os bancos, só banco público? Como é que vai funcionar? Aí você vai ter na lei também aquelas instituições que possam se credenciar. Claro que os bancos públicos já estão, obviamente, enquadrados para seguir com um caminho de fazer com que tenhamos neles um suporte importante para fazer essas negociações. Mas outras instituições também poderão, pela lei, pelo projeto de lei que está proposto, se credenciar para, junto com o governo federal, com esse aporte, junto com o governo federal, fazer essas renegociações. É preciso lembrar que, como se trata de um projeto, tem muita coisa que pode ser tocada. Você falou agora há pouco, por exemplo, do valor, R$ 150 mil. É um valor que alguns acham que pode ser um pouco mais. O governo também tem preparado, inclusive anunciou há pouco tempo que talvez mandasse para cá uma medida provisória, mas me parece que também já entendeu que esse tipo de projeto a gente tem que trabalhar mais como projeto do que como medida provisória, porque como medida provisória vai passar a funcionar. Como projeto ele vem para um debate. Sim. E aí esse debate vai ser muito mais, diria, legítimo. E nós estamos trabalhando, eu sou da base do governo, sou do PT, e estamos trabalhando para que o governo se integre, inclusive, nessa condição de poder, junto com a Casa, construir, como fizemos com a reforma tributária, um texto adequado. E esse texto eu tenho certeza que vai atender aos interesses dos pequenos e microempreendedores, que, como eu disse agora há pouco, são responsáveis pela maior geração de emprego e renda do país. Esse valor pode ser escalonado também, né, deputado? Você pode ter um valor para MEI, um valor um pouco maior para micro, um valor um pouco maior para as grandes empresas. Aliás, para as pequenas empresas. E eu acho que aqui no próprio projeto, que muitas vezes a gente manda para a regulamentação e aí a coisa não caminha com a rapidez que a gente precisa. Acho que aqui no próprio projeto eu, inclusive, pedi a urgência para que a gente pudesse, ao máximo, ganhar tempo com relação a esse tema, mas ainda estamos definindo, inclusive, quem será o relator. Eu acho que no relatório a gente tem que constar essas faixas, constar esses valores e fazer de forma adequada essas quantificações. Inclusive,
Fernando, a gente já tem aí agora um acúmulo muito importante, significativo, com o que a gente fez com o Desenrola para pessoas físicas. Então, essa experiência, essa expertise vai ajudar a encaixar melhor o Desenrola para pequenas e microempresas. Outro ponto importante também, deputado, é que as instituições financeiras, assim como acontece no Desenrola, vão ter que excluir de imediato as dívidas que forem renegociadas no programa e limpar o nome das empresas também. Exatamente. Quando eles fizerem a renegociação, as empresas vão poder acessar novos financiamentos, novos créditos, inclusive vão limpar, é como a gente chama na gíria, vão limpar a área e poder fazer novos investimentos e poder propor novos avanços do ponto de vista do comércio, isso é muito importante, do ponto de vista da pequena indústria, isso é muito importante, do ponto de vista da oxigenação da economia, isso é muito importante. Porque um dos problemas que nós tínhamos, muita gente não podia fazer novos investimentos, não podia, inclusive até para fazer compras, quando você está em alguns casos, você tem problemas com dívidas, você acaba tendo problemas também com compras. Alguns fornecedores exigem que você tenha um determinado grau de crédito a partir do que você pode oferecer também, de ter uma empresa sem dívidas ou uma empresa com um cadastro fiscal adequado. Então, essas condições que estão sendo postas pelo Desenrola, eu não tenho dúvida, vai melhorar a condição das empresas e vai melhorar também, e muito, a possibilidade de novos investimentos pelas próprias empresas que acabam fazendo a renegociação, mas aí já ficam respirando para seguir em frente, se manterem vivas e avançar no sentido de fazer novos investimentos. Sim. E o projeto está muito bem distribuído, né? Porque a gente falou aqui de todos os benefícios para as micro e pequenas empresas, mas ele também assegura que os bancos, no caso de inadimplência dessas novas contratações, eles não vão ter prejuízo, né? Vai ficar ali gerido pelo FGO, que vai cobrir isso aí. Exatamente, né? Haverá um compromisso do governo, porque vamos fazer parcerias, né? Para que a gente possa... Porque, na verdade, o grande aspecto que eu preciso lembrar, que muitas vezes um passivo nessas pequenas e microempresas, gera uma certa paralisação da economia. O que nós precisamos é que a economia rode, que a economia volte, que o empreendedor volte a ter capacidade plena de empreender. E os bancos, nesse aspecto, serão parceiros. Uma coisa que eu preciso lembrar é que esse debate está muito bem amadurecido nas frentes parlamentares, nas comissões. Eu sou vice-presidente de duas frentes, a do comércio e serviço e do empreendedorismo. Nessas duas frentes, há um sentimento, eu diria que unânime, de trabalhar no sentido de olhar esse tema como um tema além da política. Essa questão do Desenrola para as pequenas e microempresas não está localizada num debate político, partidário ou ideológico. A gente precisa olhar esse tema e estamos olhando, grande parte do que eu tenho visto e com quem eu tenho conversado, como um tema que é um tema civilizatório, importante para a economia do nosso país, importante para que a gente possa oxigenar o nosso processo de desenvolvimento, de geração de emprego e renda. E eu tenho certeza que nós vamos sair maiores desse processo, desse debate e dessa votação aqui na casa. O governo está dialogando conosco, já marcamos semana que vem para conversar com o ministro Márcio, que trata exatamente, o ministério dele trata exatamente dessas pequenas e microempresas, e nós vamos com isso fazer com que, mãos dadas com o Poder Executivo e dialogando com o setor produtivo, a gente construa uma norma adequada e que eu não tenho dúvida vai ser muito positiva para o desenvolvimento econômico do nosso Brasil. Lembrando que você tinha me perguntado aqui em off, mas eu quero lembrar que as pessoas perguntaram a mim, vem cá, crédito rural, financiamento imobiliário entra? Não, não entra, como também as operações com risco de terceiros também não entram. Então essas questões precisam ser colocadas, vamos ter tempo para também fazer esse debate, porque quando a gente voltar à urgência, a gente vai ter aí também a indicação de relatoria, tudo direitinho, para que a gente possa voltar aqui e dizer a você como é que estão as coisas, para que a gente possa fazer desse projeto de lei um aporte importante para o desenvolvimento da nossa economia, principalmente agora. Nós votamos uma reforma tributária, estamos já discutindo a sua regulamentação e a gente precisa dar oxigênio e precisa limpar a área, como a gente fala na gíria, para que o nosso pequeno e microempreendedor gere ainda mais emprego, gere ainda mais renda e tenha motivação para empreender. São duas coisas que a maioria dos países bem-sucedidos fazem, né, deputado? Apoiar a micro e pequena empresa e apoiar a exportação, né? A gente não pode seguir um caminho diferente. Exatamente. A gente não pode achar que nossos pequenos e micro não são importantes, porque são e muito importantes. Inclusive, eu estive na Europa o ano passado e eu vi de perto como funciona a economia da Europa, principalmente na França. Eles estimulam muito os pequenos comércios.
porque eles acham que os pequenos comércios oxigenam mais a economia do que os grandes players, os grandes magazines, enfim. E nesse instante que agora a gente está vivendo um processo de ter no mundo inteiro essas novas ferramentas, o e-commerce está aí. E se a gente não tiver nesse momento capacidade, primeiro de criar uma regulamentação para o e-commerce internacional não afetar a nossa economia interna. Isso nós estamos fazendo também. E depois, na nossa economia interna, a gente fortalecer o nosso micro e pequeno empreendedor e não só fortalecer com o Desenrola, mas com novos financiamentos, com o Finame, com outros empreendimentos, para que ele possa também acessar novas tecnologias e possa se incluir nesse processo moderno e muito, diria você, muito veloz, nessa dinâmica de e-commerce dentro das redes sociais, dentro da internet, com a inteligência artificial e outros tantos mecanismos que, para acessar, você tem que estar, pelo menos, com sua empresa podendo olhar para frente e com dívidas negociadas e tendo capacidade de reinvestir. Deputado, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que mais agradeço, uma vez. Prazer. Sempre. Obrigado e quero logo vir aqui dizer a você que nós aprovamos e vamos levar para o Brasil uma ferramenta importante para o desenvolvimento. Obrigado. Eu conversei com o deputado Zé Neto, do PT da Bahia, sobre um projeto de lei que cria um programa de renegociação de débitos de microempreendedores individuais e das micro e pequenas empresas nos moldes do programa Desenrola Brasil. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima.